Amém, queridos. Hoje eu vou falar com vocês sobre prosseguindo para o alvo. O texto que eu vou ler com vocês está em Filipenses 3:12 e é uma carta do apóstolo Paulo. E eu achei muito legal que o título que está na Bíblia já é um título bem propício para a gente, né? Ele já nos dá o sentido da pregação, prosseguindo para o alvo. Quem está prosseguindo? Nós estamos, amém? Todos nós estamos no caminho e o nosso alvo é Jesus, né? Em Filipenses 3:12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus o esclarecerá. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Amém? Aqui ele explica, né, para a igreja lá, que a nossa vida cristã é semelhante a um atleta que concorre em uma corrida, que está concorrendo por um prêmio. Nós, queridos, precisamos ser igual a esses atletas. Eles se preparam, se condicionam, eles têm um foco, um objetivo, e desse foco eles não desistem facilmente. Eles persistem nesse caminho. E eles se preparam. E a gente? Nós precisamos também nos preparar para que a gente atinja o nosso alvo. O nosso alvo que é Jesus, prosseguindo para o alvo. Esse texto ele utiliza essa metáfora, né, comparando a nossa vida cristã à vida de um atleta. No verso 14 ele expõe: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É uma afirmação clara que precisa de esforço e atitudes, né? A espiritualidade do crente estará arruinada se nós não tivermos esse esforço e atitude. Os dois juntos formam um conjunto que dá certo, que você não desanima, você não para, né? Nesse texto, o apóstolo Paulo motiva os cristãos a não desistirem, por mais dificuldades que tenham. O verbo prossigo que ele utiliza nessa fala dele, tem o sentido de pressiono com zelo, me esforço. Então, ele se pressiona, ele se esforça e ele trabalha com zelo para atingir o objetivo dele. E nós precisamos fazer isso. Esse verbo faz menção do esforço necessário para continuar nessa corrida. Precisa ter um esforço, todos nós aqui sabemos. Para nós servirmos ao Senhor, precisa de um esforço pessoal. Na célula nós falamos de comprometimento, a palavra é essa. Precisa de comprometimento nosso particular. Nessa corrida, irmãos, você não ganha de ninguém. A gente não está competindo um com o outro. A gente ganha de nós mesmos.
Nós competimos com nós mesmos. Nós temos que a cada dia melhorar, a cada dia estar mais aperfeiçoado na vontade de Jesus, né, no caminho, ser mais imitador dele. Então a gente não compete com os outros, mas competimos com o nosso eu mesmo. Amém? Todos os dias nós temos que lutar com a vontade de sair da corrida. Todos os dias nós passamos por lutas, tribulações e empecilhos que querem nos parar, que não deixam a gente continuar no ritmo da nossa corrida. E todos os dias é uma luta para a gente continuar nessa corrida e persistir. Por isso nós não podemos parar, não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque o nosso alvo está à frente, é Jesus. Ele disse na palavra dele que, olha, eu vou preparar um lugar, eu fui à sua frente, e nós estamos indo atrás. Amém? Em nome de Jesus. Para atingir o alvo, ou seja, o destino, existe um padrão a ser seguido. Se você pensar no atleta, ele tem um padrão. Ele tem um padrão de exercícios, ele tem um padrão de rotina, ele tem um padrão físico, ele tem um padrão que ele precisa dormir cedo, ele precisa ter uma rotina adequada àquilo que ele quer alcançar. Ele nutre o físico dele corretamente, porque senão ele vai parar no meio do caminho. E nós precisamos ter o mesmo padrão. Nós precisamos ter uma rotina que agrade ao Senhor. Na nossa rotina inclui o nosso físico, espiritual, mental, o nosso emocional, precisa estar tudo de acordo com a palavra do Senhor. Existe um parâmetro para que a gente possa seguir. Em Filipenses 3,17 ele diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresento a vocês. Ele diz: sigam unidos o meu exemplo. Ele fez o que Cristo fez. Ele, como imitador de Cristo, falou: olha, eu estou imitando a Cristo, vocês imitem a mim e a Cristo. Mas ele diz aqui também, ó, que tem outros que também já estavam copiando aquele padrão. E nós precisamos, queridos, copiar esse padrão do céu, padrão de Jesus. Amém? Outro exemplo que ele dá, quando aconselha o jovem Timóteo para nós, né? Em 1 Timóteo 4,12, ele faz um conselho para aquele jovem: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele falou: olha, ninguém despreze você porque você é jovem, mas em contrapartida você tem que dar o exemplo. Você tem que fazer as coisas tudo certinho. Não é porque nós estamos na caminhada, jovens, né, na fé, nós temos desculpas. Não, nós temos que fazer o exemplo valer, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. E para alcançarmos o nosso alvo, existe um padrão que ele falou nesse versículo, e a gente vai falar um pouco dele. No nosso exemplo na palavra, nós precisamos ser exemplo na palavra de Deus, pois a palavra do Senhor é verdadeira e ele é fiel em tudo o que faz. Salmos 33:4. Ele diz aqui, ó, a palavra do Senhor é verdadeira. Então, essa palavra tem que tomar conta das nossas vidas. Nós devemos confiar na palavra de Deus e deixar que essa palavra guie a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas decisões precisam estar baseadas na palavra de Deus. Outro exemplo que nós cristãos devemos ter é no procedimento. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Queridos, no procedimento, em tudo que nós fizermos, nós devemos ser exemplo para as pessoas. Nós não podemos, com a nossa vida, desculpe, queridos, fazer com que as pessoas pequem ou errem.
né? Nossas atitudes devem refletir aquele que habita em nós. Precisamos fazer com que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Onde a gente vai declarar o nosso procedimento? No meio da nossa família, no nosso trabalho. Tudo que você for fazer precisa refletir essa presença do Senhor e esse exemplo de Cristo. Nós precisamos ser exemplo no amor. E como é difícil, né, queridos, nós sermos exemplos no amor. Hoje eu vi um post de um rapaz falando, né, porque como é difícil, o que é mais difícil ser cristão? Um pastor falando, o que é mais difícil? Muitas pessoas falam, amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo. Amar as pessoas é fácil, mas e amar aquele que te fez mal, aquela pessoa que você não tem afinidade? É difícil? Não é fácil. Mas é aí que nós temos que exercer o amor de Jesus. Em Colossenses 3,14 diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se eu me revestir do amor, eu vou praticar esse elo perfeito, ele vai dominar a minha vida. Aquele que segue o padrão de Cristo e almeja o céu, vive esse elo perfeito. O amor lança fora todo medo, o amor une as pessoas e afasta o pecado. Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo, você não vai pecar contra Deus e nem contra o teu próximo. Você não vai constatar os pecados, né, os pecados que o Senhor abomina. Você vai ser uma pessoa justa, reta, íntegra, porque o amor de Deus permeia a sua vida. O amor de Deus toma conta de você. Então, nós precisamos ser exemplo desse amor. Nós precisamos também ser exemplo na fé. Hoje em dia, queridos, muitas pessoas se dizem ateus. Você pergunta, a pessoa fala assim, eu sou ateu, eu não tenho fé. Eu não creio em nada. Eu não creio nem no diabo, nem em Deus, eu não tenho religião. Eles falam isso. E nós, em contrapartida, precisamos ser o exemplo de fé para eles. Nós precisamos dizer, eu sim acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Aonde houver tristeza, nós precisamos levar alegria. Aonde houver escuridão, nós precisamos ser a luz que vai iluminar o caminho ali. Isso faz parte da fé, queridos. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. O Senhor nos diz, olha, sejam fortes, sejam de coragem, porque nós precisamos manifestar a nossa fé onde quer que a gente vá. Nós não podemos perder a nossa fé, por mais difícil que os dias possam parecer, por mais tortuosos que sejam os caminhos, nós não devemos jamais perder a nossa fé. Manter a nossa confiança no Senhor é fundamental. Confiar que Ele vai cuidar de tudo. O Senhor Jesus diz na palavra dele que bem-aventurados são aqueles que não o viram, mas creram. Somos nós. Nós temos essa fé, né? Tomé pediu para ver as mãos dele. Senhor, deixa eu ver se é você mesmo que foi crucificado. Ele falou, bem-aventurado vai ser quem não viu e creu. E nós somos nós temos essa fé. E essa fé nos leva adiante, queridos. A nossa fé faz com que a gente não desista e não pare. Amém? Outro exemplo que nós devemos ter, nós devemos, transparecer em nossa vida é na pureza. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Se nós não nos tornarmos como uma criança, Jesus mesmo disse, nós não chegaremos ao reino dos céus. Nós precisamos nos tornar puros. Nós devemos manter os nossos corações e mente puros, santificar a nossa vida e tudo, irmãos, colocar aos pés do Senhor. Toda a nossa vida, tudo o que nós passamos, colocar aos pés dele. Em 2 Coríntios 10:5 diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A gente, por natureza, temos o nosso pensamento não puro, impuro. Mas se nós levamos os nossos pensamentos
a Cristo, Ele torna os nossos pensamentos obedientes a Ele, um pensamento que agrada ao Senhor. Nós precisamos ter equilíbrio, domínio próprio e levar os nossos anseios, sentimentos, tudo aquilo que vem em nossa mente de mal, irmãos. Nós não podemos deixar cair no nosso coração que a raiz de amargura entre em nós, ou julgamentos por outras pessoas, isso também faz parte da pureza. Às vezes a gente vê alguma situação e a gente já julga com a nossa carne, com a nossa palavra, com o nosso achismo. Nós temos que falar: Senhor, limpa minha mente, não me deixe pensar mal de fulano, não me deixe pensar mal dessa situação, porque às vezes, irmãos, nós somos preconceituosos, né? Nós achamos que todo mundo está contra a gente, o mundo inteiro está contra nós. Não. Nós só precisamos ter o nosso coração e pensamentos puros no Senhor. O salmista também vai dizer assim, ó, ele faz uma oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito equilibrado na presença dEle. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. Então, nós precisamos, queridos, ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse foi o conselho que o apóstolo Paulo deu para o servo dele, o Timóteo, o discípulo dele. E esse conselho serve para nós. É um padrão para a gente seguir, para a gente viver, né? E agora a gente vai ver alguns passos, irmãos, que nós devemos seguir para que a gente alcance o nosso alvo. Juntamente com esse padrão que o Senhor estabeleceu na palavra dele, existem coisas que nós precisamos ter em nossa mente. Primeiramente, não viva como inimigo da cruz. Talvez até hoje, em alguma atitude, eu tenha sido inimigo e você também, mas a partir de hoje não seremos mais. Amém? Em nome de Jesus. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Muitas vezes, queridos, a gente passa por esse drama aqui. Às vezes nós somos egoístas, pensamos somente em nós, pensamos somente nas coisas terrenas, e quando isso acontecer, Senhor, me ajuda. Não, eu não quero só pensar nisso, não. Não, a minha vida não é aqui, eu preciso pensar além dessas coisas terrenas. O seu Deus é o estômago, e isso descreve a idolatria dos inimigos da cruz. No lugar que deveria estar Jesus, eles colocam coisas, pessoas e sonhos. Talvez a gente coloque diante da vontade do Senhor: eu amo muito meu marido, amo muito a minha casa, eu amo muito isso, muito aquilo. O meu trabalho é a coisa mais importante do mundo, e não é, queridos. A nossa prioridade precisa ser Jesus. Eles vivem dos prazeres do corpo, da mente e da alma. Os inimigos da cruz vivem assim, somente para satisfazer o seu eu. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Isto mostra as prioridades equivocadas dos inimigos da cruz. Eles têm vergonha, eles têm orgulho das coisas que deveriam ter vergonha. Hoje em dia o mundo está totalmente perdido, sem pudor, né? Pessoas praticam imoralidades e fazem coisas totalmente erradas e não vem vergonha nenhuma nisso, irmãos. A gente vê do lado da gente, a gente vê esse tipo de coisa. Não tem nada a ver isso, não. Mas fulano fez tal coisa, aconteceu isso, teve esse episódio, alguma coisa que nos impacte, né? A gente fica meio assim, perdido. Aí a pessoa fala: não é normal, isso aí é normal. Para eles é tudo normal, mas para nós o que serviria de vergonha. Você já sentiu isso? Quando uma pessoa pratica alguma coisa ou passa por alguma situação, você fala: nossa, que dó, eu fiquei com vergonha. A gente fica com vergonha, mas a própria pessoa não tem. A pessoa é inimiga da cruz porque já se tornou normal ser errado, normal não seguir a palavra de Deus. E para nós não é normal, queridos, né? Para nós o normal é viver a palavra de Deus.
Só pensam nas coisas terrenas. Isto descreve o foco da vida dele. Os inimigos da cruz só pensam no hoje, só nas coisas daqui da terra. O foco dele não é agradar a Deus, mas se dar bem neste mundo, né? A pessoa que é inimiga da cruz, ela só pensa no hoje e em se dar bem aqui agora, né? Falam pra gente, vocês são crentes, vocês são besta, gente. Vive a vida, vocês não curtem nada. Eu quero curtir minha vida. Eu vou para Jesus sim. Eu vou, depois que eu tiver velho, curtir tudo que eu tiver para curtir. Esse é o foco dos inimigos da cruz. Mas nós não, nós vamos na contramão desse mundo, irmãos. Nós vivemos na contramão desse mundo. Então hoje nós não podemos ser assim. Nós não podemos satisfazer somente os nossos desejos, as nossas vontades da nossa carne. Nós não podemos dar valor demasiado às coisas desse mundo, porque tudo isso vai passar, queridos. Tudo. Nada que a gente fizer aqui, a gente vai levar para a eternidade. Se você está guardando muito dinheiro, construindo muitas coisas, quando seus filhos adquirirem, com certeza vão perder rapidamente tudo, porque eles não tiveram tempo para granjear tudo isso, para guardar. Dinheiro que vem fácil, vai muito fácil embora. Então, não perca tempo com as coisas desse mundo, né? Mas perca tempo na sua vida com Jesus. Guarde o seu tempo com Jesus, né? Então, as pessoas desse mundo dão valor demasiado às coisas terrenas e dão lugar à libertinagem, queridos. Libertinagem é assim: você vive em descrença em relação aos preceitos religiosos oficialmente regulamentados. Que preceitos, queridos? A palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus, você não obedece e não dá crédito a ela. Você sabe tudo o que você precisa fazer para viver o propósito do Senhor. Mas, gente, sinceramente, você fala assim, não quero. Eu vou obedecer Jesus só aqui. Depois daqui, não, porque eu preciso ter um lazer, né? Eu preciso curtir a minha vida. E isso faz parte da libertinagem, queridos. Nós não podemos dar costas para a palavra do Senhor. Se você conhece a palavra do Senhor e não obedece, e não dá crédito a ela, você se torna, sim, inimigo da cruz. Quando você se opõe às doutrinas, aos mandamentos, aos princípios que Deus ordenou para as nossas vidas, né? Quem não obedece ao Senhor não vai ter um futuro glorioso com Ele na glória. Por isso a importância de nós fazermos a coisa certa, a escolha certa. O nosso foco precisa estar em Jesus e não nas coisas deste mundo. Mais um passo que devemos seguir se quisermos alcançar o nosso alvo. Segunda, tenha convicção que o nosso lugar não é aqui. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, a nossa convicção, a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, precisa ser o céu, né? O nosso destino final é o céu. Se você não pensa nisso, se você não dá valor a isso, a partir de hoje tem essa convicção. Você precisa sonhar com algo a mais do que tudo isso aqui, do que essa terra. Nós precisamos sonhar. Tem um irmão que fala, eu tenho saudade daquilo que eu não conheço, que é o céu, né? Nós ainda não vimos, não conhecemos, mas nós precisamos sentir saudade. A palavra de Deus descreve o céu, ruas de ouro, né? O rio da vida que corta a cidade. Isso precisa encher os nossos olhos, encher o nosso coração e nos deixar com grande expectativa da vinda do Senhor. Nós precisamos ansiar esse dia mais do que qualquer outra coisa, queridos. É o dia da vinda do nosso glorioso Senhor, porque aqui nós somos apenas estrangeiros, aguardando a nossa partida. Nós estamos só de passagem. Nós não estamos aqui vivendo, nós não combinamos com o mundo, porque nós não somos dele, nós somos do céu, amém?
E há uma pessoa que sabe que vai viajar. Todos nós sabemos que nós vamos viajar. O que que ela faz? Ela fica com as malas prontas. Está tudo organizado. Eu sei que eu vou viajar, as minhas malas estão prontas, minha casa já está arrumada, né? A minha bagagem já está prontíssima. E por que que para ir para o céu a gente não deixa a nossa bagagem pronta? Por que que para ir para o céu a gente vai protelando, postergando, a gente vai praticando, ai Senhor, hoje eu errei, ai Senhor. A gente tem que começar a viver essa vontade hoje, queridos, de estar no céu. Nós vemos a parábola das 10 virgens. Haviam 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes deixaram tudo pronto. A palavra de Deus diz que elas estavam ataviadas, prontas, vestidas, com vestes de ir, né? Que agora é a roupa de ir, né? Que o pessoal fala. Elas estavam vestidas para encontrar o noivo. Elas estavam com a botija de azeite cheia e as outras não. E quando o noivo chegou, elas entraram para as bodas. E nós, queridos, nós temos que estar, sim, com a nossa bagagem espiritual pronta para o encontro do nosso noivo. Temos que estar com as nossas vestes prontas, com as nossas vestes limpas para o encontro com o Cordeiro. Amém? Independente do cenário que nós estamos vivendo, devemos aguardar ansiosamente a volta de Jesus. E isso tem que estar no nosso coração, nós precisamos ter essa vontade. Tendo em mente que não pertencemos a este mundo, precisamos crer nessa promessa. Essa promessa, ela é vida e esperança para nós. Ela é que nos faz suportar o nosso dia a dia. Quando vem a luta, quando vem a prova, você fala, não, Senhor, eu sei, eu estou passando por isso, mas vai valer a pena. O meu dia está chegando, a sua vinda está próxima, eu creio nisso, porque o meu lar é o céu. Lá eu vou gozar, lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Lá nós seremos transformados totalmente, amém? Mais um passo que devemos seguir se quisermos alcançar o nosso alvo. Se não desanimarmos, seremos transformados. É como eu falei, todos os dias vem um motivo para a gente parar essa corrida. Todo dia o inimigo quer que a gente pare, que a gente desista, mas nós não podemos desanimar de maneira alguma. Nós temos que manter o nosso foco, queridos. Se nós mantermos o nosso foco em Jesus, nós não vamos parar, não vamos desistir. Em Filipenses 3:21 diz assim: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Queridos, o que o Jesus conquistou na cruz é todo poder e autoridade. Para fazer isso, para nos arrancar das garras do inimigo e nos transformar, nós teremos um corpo glorioso, mas se nós não desanimarmos, se nós seguirmos em frente, amém? Esse poder ele foi conquistado por sua obediência à morte e recebido na sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele tomou as cadeias da morte e ele falou: olha, foi-me dado todo o poder e autoridade, agora eu tenho. E eu vou tirar essas pessoas das garras do inimigo. E é isso que ele faz conosco. Ele diz assim em Mateus 28:18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e Ele tem essa autoridade. E Ele usará dela para nos transformar e nos levar ao céu, amém? Ele transformará os nossos corpos humilhados, sujeitos à fraqueza, morte. Seremos semelhantes ao seu corpo glorioso. Aqui nós sofremos, aqui nós estamos, passando por um processo de envelhecimento, mas no céu seremos transformados e seremos gloriosos como Jesus é. Amém?
Agora, viveremos esse cenário, queridos, se não desanimarmos, se seguirmos esse exemplo de Cristo, se nós vivermos a nossa vida embaixo da palavra do Senhor. Romanos 8:18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Queridos, tudo que nós sofremos aqui não se compara com a glória que existe lá. Pensa no seu melhor dia aqui na terra. Qual foi o dia que você foi mais feliz? Qual foi o dia que você falou: meu Deus, como hoje eu estou feliz? Me casei, tive filho, meu emprego, conquistei alguma coisa. Você ficou extremamente feliz. Não se compara com a alegria que teremos lá. E é isso que nós devemos aguardar, queridos. A volta de Jesus, para que a gente possa usufruir dessa alegria total que vai transbordar em nós. Você pode se sentir hoje sobrecarregado pelo peso, que diz aqui, os sofrimentos do seu dia a dia, as tribulações que você passa no seu dia a dia. Você vai me falar: Ana Paula, só eu sei o que eu passo na minha casa, só eu sei o que eu passo no meu trabalho. Mas não fique triste, queridos. Nada vai se comparar à glória que vai ser revelada a nós no dia que nós encontrarmos com o nosso Jesus. De forma clara, se você pudesse colocar todas as suas dificuldades numa balança e pesar, um lado pesado, as suas lutas serão como um grão de areia. E a sua glória que nós vamos desfrutar é igual ao Monte Everest. Então, é muito grande. É algo maravilhoso que não há como descrever. Nós podemos fazer comparações, mas não se descreve a glória que existe lá e que nós vamos desfrutar se nós não desanimarmos. Amém? E o Senhor tem preparado tudo isso para aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. O Senhor diz em sua palavra que Ele foi primeiro nos preparar lugar. E quando esses lugares estiverem preparados, Ele voltará e nos levará para Ele mesmo. E é essa esperança que deve mover a nossa vida, amém? É isso que deve ser o combustível para que a gente não pare, para que a gente não desista na primeira dificuldade, na segunda ou na terceira. Porque virão, queridos, várias dificuldades todos os dias, mas em Jesus, com certeza, nós venceremos a todas. Amém? E algumas considerações para nós, queridos. Para atingirmos o alvo, devemos saber para onde estamos indo. Tem uma frase que diz: se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Para a gente não serve. Qualquer lugar não serve, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos para onde nós vamos. Então, não existe qualquer lugar. E também, se estamos seguindo o padrão exigido pela palavra do Senhor, nós precisamos fazer essa pergunta: será que eu estou seguindo esse padrão de Cristo? Será que eu estou seguindo o exemplo de Jesus? Jamais despreze a palavra de Deus, queridos. Ela é luz que clareia o nosso caminho. Nós não podemos perder a fé e a pureza. Sem essas coisas, nós não veremos ao Senhor. Então, nós temos que viver através dessa palavra. Viva sua vida para agradar ao Senhor. A nossa vida precisa ser para agradar a Deus. O Senhor nos criou para ter relacionamento com Ele. Quando entrou o pecado no mundo, isso nos separou dele. Mas Jesus veio e com o seu sangue Ele nos renovou essa aliança com Deus. Amém? Então, nós precisamos agradar ao Senhor. Nós precisamos louvar ao Senhor o tempo todo. Tenha plena convicção de que estamos aqui só de passagem, queridos. Então, tudo isso vai passar. Hoje foi um dia difícil? É só você se deitar na sua cama, agradeça por esse dia,
porque amanhã vem chegando e ao romper da aurora vem coisas novas, amém? O Senhor traz um novo ânimo, alegria ao romper da manhã. Um dia seremos transformados e veremos sua glória. Portanto, o nosso foco tem que ser o céu. Nossos olhos precisam estar no céu e os nossos anseios, o que eu mais desejo, não pode ser coisas desse mundo, querido. Precisa ser o céu. O nosso maior desejo é estar no céu e ver os meus filhos, ver a minha família no céu. Isso precisa ser o nosso anseio. Nas horas de tribulação e dificuldades, encontre na esperança dos céus força e ânimo. Encontre nessa esperança, irmãos, força e ânimo para vencer o seu dia mal, para superar as crises e trazer de volta alegria. Porque não tem como você pensar no céu e não dar um sorriso e falar: Senhor, obrigado, eu sei que eu vou estar lá. Amém? Viva como cidadão do céu hoje já, querido. E tenha certeza que o Senhor cuida de todas as coisas. Tenha certeza que você vai gozar de alegria e de salvação completa na presença dEle. Amém? A promessa da volta do nosso Salvador é vida e esperança para nós. Então, isso deve ser o nosso combustível. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Deus abençoe.